Acho que a impressão é boa. A impressão acho que o Ancelotti chega no Brasil como a gente tem costume aqui no Brasil, o treinador que chega para apagar incêndio, tirar o time de zona de rebaixamento. Conseguir os resultados primeiro para depois começar a fazer o trabalho dele. Acho que ele chegou para falarmos em off aqui sobre isso, né? De fazer o seu reconhecimento. Ele tinha 2 jogos importantes, que era o Brasil vencer esses 2 jogos, não venceu, empatou e venceu o outro. Se classificou para a Copa do Mundo, mostrou uma solidez defensiva melhor, 2 jogos sem tomar gols. Eu acho que o processo agora evolutivo de aspecto ofensivo, de tirar o melhor de cada atleta, vai vir com o tempo, tem um ano até o Mundial. Mas a impressão é boa acho que a mudança de postura dos atletas. Você falou da intensidade, eu acho que isso não é nem de treinador, é de mudança de postura dos atletas. Lógico, a cobrança dentro do vestiário, quando você tem um cara que cobra, que chega, eu quero isso, faça assim, é diferente do que, o que vocês querem fazer, que maneira que nós vamos jogar. Não estou criticando o treinador A ou B, não, só estou falando da postura do Ancelotti, que chama os jogadores para conversar, tem uma conversa individual e coletiva com todos. Eu acho que isso aí foi, assim, o principal fator, a atitude dos atletas. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, Joana. Bom dia, pessoal do Troca, deve estar acordando agora. Muito prazer ter você aqui. Boa tarde, PC, boa tarde, Grafite. Então, é evidente que melhorou, né? É evidente que melhorou. Um time muito diferente do jogo contra o Equador. Não vou nem falar do Brasil antes do Ancelotti, porque, enfim, é perder tempo, já passou. Vamos tentar olhar para o que aconteceu ontem no Equador e daqui para frente. Contra o Equador, acho que ele usou uma escalação emergencial. Aquele meio-campo foi um meio-campo emergencial pela situação, ele viu o gramado. Só não posso perder, de jeito nenhum. Era um jogo físico, ele não podia perder, realmente não podia perder, ele ia aumentar muito a expectativa para esse jogo contra o Paraguai, que não seria fácil, como de fato não foi. Então ele fez aquela escalação. A escalação tem mais a cara dele, se você olhar pelo trabalho que ele fez nas 4 temporadas no Real Madrid, é mais ou menos essa. 4 jogadores de frente com muita mobilidade. Aí você pensa, Bellingham, Mbappé, Rodrigo e Vinícius Júnior. Ontem ele tinha Matheus Cunha, Rafinha, Vini e Martinelli. Ele tinha 4 jogadores. E eles se movimentavam o tempo inteiro, como acontece no Real Madrid. O centroavante do Real Madrid é o Mbappé. Em alguns momentos. Em outros momentos ele cai pela direita, ele cai pela esquerda. Mais ou menos o que aconteceu ontem. Não estou fazendo nenhum tipo de comparação. Acho que esse é mais ou menos o desenho que ele quer, não esses jogadores. Acho que o Rodrigo, quando estiver inteiro, acho que ele tem boa chance de ser titular, voltar a ser titular. Na defesa também cabe um pouco de dúvida, né? Ainda. Eu acho que na defesa, sinceramente, ele não tem muita... Eu acho que na lateral direita, talvez. O resto, eu acho que ele está mais ou menos fechado com aquilo ali. Acho difícil que ele... Se o Militão voltar, mas o Alex está tão bem que eu não sei se... É muito cedo para a gente criar esse tipo de... É só uma viagem mesmo, em cima do que pode acontecer. Mas eu acho que o desenho é esse. Se os jogadores são esses, provavelmente na defesa a maioria sim, no ataque a maioria sim, e no meio campo a tendência é que seja mais ou menos assim. Então você tem ali umas 2 ou 3 lacunas para serem preenchidas. Lembrando que é um técnico europeu, então ele não vai ter o time fechado o tempo inteiro, ele vai ter sempre 17, 18 jogadores de confiança, e vai ter jogo que ele vai usar 3 volantes. E vai abrir mão de um atacante. E ele já falou isso claramente. Tem jogo que eu vou ser reativo, que a gente tem que ser mais reativo. Tem jogo que a gente pode arriscar mais. Contra o Equador, ele foi reativo. Conseguiu o que ele queria, que era empatar o jogo, não perder. Contra o Paraguai, ele foi agressivo. Contra o Chile, contra a Bolívia, ele vai ser solto. Provavelmente vai ser agressivo também. Aí depois, vamos ver quais os amistosos que o Brasil vai marcar até o fim do ano. Vão ser 4 amistosos, 2 datas FIFA. E para ver o tamanho dos adversários, a gente vai entender. Mas ele é um camaleão. Ele vai mudar bastante. Agora, o importante é que o Brasil melhorou, cresceu, trouxe perspectivas boas. É o que tem agora, sinais e boas perspectivas. PC, boa tarde. Já aproveito para apresentar o nosso telaço aqui do Ancelotômetro, que depois eu quero a contribuição de todos da mesa, mas já vou estrear com você, PC. Você faça a sua análise e nos ajude aí a colocar onde está o nosso Ancelotômetro. Primeiro, bem-vinda, Joana. Salve, Grafite, Lédio, quem nos acompanha. Eu diria que foi uma noite muito reveladora de vários aspectos que, ao longo do período das eliminatórias, estamos agora apenas a 2 rodadas do encerramento das eliminatórias com o Brasil já classificado, foi uma noite muito esclarecedora sobre vários aspectos. Dentro de campo, primeiro, a convocação do Ancelotti teve poucas digitais. Uma delas foi o Alex Ribeiro, jogador de 23 anos, que ontem, quando os times estavam se preparando para entrar em campo, a câmera o mostrou e o olhar dele era de absoluto êxtase para tudo aquilo. E eu fiquei curioso. E a gente precisa disso, né? E aí, ao término do jogo, ao conceder a entrevista, ele falou assim, pouca gente sabe, mas essa foi a primeira vez que eu joguei no Brasil. Ele tem 23 anos. E isso é revelador de como a gente está exportando pé de obra sem o menor critério. Ele fez escalas em pequenos times portugueses e não está ainda num time de primeiro escalão da Europa. O Lille não é uma equipe de primeiro escalão da Europa. Então esse é um dado. Um jogador, olha que coisa, e para quem acompanha o futebol como eu há 60 anos, olha que coisa, você tem um jogador vestindo pela segunda vez a camisa da seleção brasileira e ele nunca jogou no Brasil. Dentro de campo,
eu considero que vi ontem, não sei se Lédio, Grafite, você... E quem PC, eu acho que ele tem 25 anos, faz 26 esse ano, né? 25, ele é 99, né? O Alex? Acho que ele é 99, se eu não me engano. Certeza, mas não é podemos 23, confirmar. não, acho que é 25, faz 26. O que é mas mais, jovem ainda. O que é mais revelador ainda, que pela primeira vez ele jogou no Brasil, dentro de campo, não sei se vocês concordam, mas para mim foi, nessas eliminatórias, o melhor desempenho do Bruno Guimarães. Jogador sobre quem ninguém tem dúvidas sobre a capacidade do Bruno Guimarães, e quem acompanhou a Premier League só reforçou certezas sobre o Bruno Guimarães, não criou dúvidas, reforçou certezas. Não é? E aí, na área de entrevista, pós-jogo, ele falou assim, não, o Ancelotti conversou comigo e eu entendi exatamente o que ele queria que eu fizesse. E isso me lembrou a entrevista de apresentação do Ancelotti, quando ele disse, não, eu me adapto à característica do jogador, não é o jogador que tem que se adaptar à minha característica. E o Lédio usou uma palavra que eu acho que vai acompanhar todo o trabalho do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Ele é camaleônico. Camaleônico é sinal de sabedoria num determinado caminho. Há também aqueles que são trânsfuga, 2 caras, 3 caras, porque eles vão... Mas eu estou dizendo nesse outro significado favorável, o Ancelotti é assim. E a terceira coisa, terminada a partida, o Alisson participou do troca de passe, disse, pô, o ambiente estava uma bagunça, agora a coisa está melhor. Você junta essa entrevista que ele deu ao Diniz, ao Mansur e ao Alex, com a que o Danilo concedeu antes da chegada do Ancelotti, é bom sempre pontuar isso, foi antes da chegada do Ancelotti, em que o Danilo teve o mesmo diagnóstico. Então, foi uma noite que pode ser a noite do recomeço da seleção brasileira, tenho certeza que sim, e de um trilhar de caminho menos acidentado a 12 meses da Copa. Isso, para mim, essas questões, para mim, foram os ingredientes mais interessantes que se viu na noite. Óbvio que ter terminado com uma vitória, pasmem, pelo segundo jogo consecutivo... Sem tomar gols. A seleção brasileira nas eliminatórias não sofreu gols. Segundo jogo consecutivo. O Brasil está classificado para a Copa, mas entre os 6 mais bem colocados e classificados, o Brasil tem a defesa mais vazada com 16 gols. E pelo segundo jogo consecutivo, a seleção brasileira não sofreu gols, o que levou o Ancelotti até de forma irônica a dizer, eu sou italiano, né, gente? Na entrevista, ele falou, eu sou italiano. A primeira coisa que eu cuidei, e isso é interessante, a primeira coisa que ele cuidou no jogo contra o Equador foi, não podemos sofrer gols, Jafite. Mas ele não abriu mão, especialmente nesse segundo, mantendo a preocupação já demonstrada no primeiro, de jogar em busca do gol. O futebol brasileiro, aqui internamente, ele tem uma distorção. Todo time entra em campo para não sofrer gols. Tentar fazer gols pode acontecer, mas o fundamental é não sofrer gols. Né? E nas eliminatórias, a seleção brasileira foi uma verdadeira peneira. Peneira, sabe o que é peneira? Estamos falando de seleção brasileira. Levou nas eliminatórias 16 gols. Então, acho que foi uma noite muito interessante para reflexões. E aí, para te devolver a palavra, para mim, foi um bom desempenho da seleção brasileira. Porque se tivesse, eu não diria ruim jamais, eu acho que a seleção brasileira não foi ruim. Né? Ele está ali, só faltou o charuto. Colocou até um óculos, ontem ele ganhou, né? Um óculos, um charuto. Agora, preciso esclarecer, um bom desempenho, que não significa que eu estou dizendo aqui que já está tudo... Nossa, eu acredito que hoje, quando voltar para o Rio de Janeiro, e disse na coletiva, eu vou, inclusive, agora me preocupar com a minha mudança, mas tem que acompanhar o Mundial de Clubes, e dei uma informação. Até a próxima convocação, 70 jogadores serão observados por ele, Ancelotti, e pela sua comissão técnica. Mas vamos combinar que a questão da mudança dele não deve preocupá-lo muito, né? Porque deve ter muita gente ajudando, né? Mas tem sempre um objeto, com certeza. mas tem sempre uns 2 ou 3 objetos que a gente gosta de levar. Pergunta o Grafite, que já morou em várias cidades. É que ele vai ficar ligando para aquelas... Não, mas tem uns que a gente não fica ligando. Ele já sabe que vai morar na Barra da Tijuca, né? Porque ele tinha visto um imóvel no Leblon e alguém falou para ele assim, olha, você não está entendendo o trânsito que você vai pegar, você tem que morar na Barra, perto da CBF. Ele chegou a pensar no Leblon. E ele vai à Copa do Mundo de Clubes também. Né? Eu acho que vai ser muito interessante a próxima convocação, porque a próxima convocação terá 10 digitais do Ancelotti. Essa não tinha, mas a próxima terá. Dele e da comissão técnica, e aí entram também o Rodrigo Caetano e o Juan, evidentemente, mas a paternidade da próxima convocação, ela será integralmente... Mas tu acha que vai mudar muita coisa do que ele fez agora? Em termos de peças, de nomes? Vai mudar alguma coisa. Veja bem, Grafa, teve uma coisa... Mas 10 nomes? Mas, não, eu estou dizendo... Não, digitais, eu sei, mas... Por exemplo, se fosse mantida a comissão técnica anterior, o Alex não seria convocado. Ah, sim. Não, isso aí... E ele foi pensar um jogador do Lille. Por quê? Porque ele estava lá no continente, ele conhecia daqui e dali. O Alex não seria convocado, fosse a comissão técnica a anterior. Mas nem o Richarlison, né? E nem o Casemiro. E nem o Casemiro, nem o Richarlison. Muito provavelmente... do lateral esquerdo. Também. E muito provavelmente o Neymar seria convocado.
Então, ele foi pontual nessa convocação, não foi intervencionista. Ele foi apenas alguém que pontuou, ponderou, e é óbvio que a vontade dele, a palavra dele, tem um peso muito maior do que a palavra de quem o cerca. Eu acho impossível o Alex que não estava no radar da seleção, mesmo com a comissão antiga. Mas não chamava. Não chamava, mas que no radar ele estava. Certamente estar, ele está. Mas não chamava. Não chamava, talvez não teve um acompanhamento mais pessoal, mais de perto dele, e o Ancelotti como conhecimento, o Lille jogar com frequência a Champions League. O Lille hoje é a quarta força do futebol francês. Mas, por exemplo, o Casemiro não seria chamado. Com certeza. Não, e o Casemiro, assim, eu achava um erro desde o começo ele ter saído da seleção, porque primeiro que ele era o capitão da seleção. E se falou muito em renovação. Você não consegue fazer uma renovação sem ter os jogadores experientes ali para fazer essa renovação, para chegar outros jogadores. Eu acho que, para mim, ontem, Alex, Bruno Guimarães e Alexandre foram os 3 melhores em campo. O Bruno teve o melhor desempenho dele em jogos das eliminatórias. E aí, quando você tem um cara do lado ali, como o Casemiro, experiente, que o Guimarães olha assim, eu posso sair para o jogo que eu sei que vai estar bem organizado lá atrás, isso ajuda bastante. A gente tem um exemplo clássico, o Kaká no Milan, o Pirlo foi fundamental na chegada, no progresso do Kaká. Então, no princípio, tem alguns jogadores que chegam, alguns jogadores desse nível que ajudam. E o Casemiro acrescenta muito a seleção brasileira. O Ancelotti não dispensa a experiência. O Casemiro saiu do Real para ir para o Manchester. Ele quis ir. Que foi um movimento que uma proposta muito alta para ele. Muita gente questionou esse movimento dele, inclusive. Não conseguiu resistir. Não, e o jogador tem que pensar na sua vida. Ele ficou até quando quis e parou de jogar. Se quisesse ficar mais um ano, ficaria. E agora não. O Modric vai sair agora. Mas ficou até o último dia O Toni Kroos foi assim também. O Modric vai sair, mas enfim. Ele não abriu mão de nenhum dos 3. O Casemiro quis sair, o Modric parou, o Toni Kroos parou e o Modric foi até o último dia.